Se há 30 anos atrás alguém me falasse, Ale, você vai conhecer algumas das maravilhas do mundo, talvez eu não acreditaria. Hoje eu tive a oportunidade de vivenciar duas das maravilhas do mundo no mesmo dia. Pois é, eu acordei na Índia, abri a varanda do meu apartamento e encontrei o Taj Mahal. Sim, no meu último dia da Índia, nos despedimos do Taj Mahal e foi uma oportunidade incrível de ver tudo aquilo com os próprios olhos. Saímos então com destino ao aeroporto militar que fica em Agra, 20 minutinhos do nosso hotel, que fica nos jardins do Taj Mahal, e pegamos nosso voo de duração de 6 horas até o Egito, no Cairo, que fica mais ou menos a 35, 40 minutos de distância das famosas pirâmides do Egito. Bom, passamos então pelo aeroporto, chegamos, fizemos a imigração, tudo certo com a imigração dessa vez, não tive problema como eu tive problema com a imigração na Índia. Se você ainda não sabe qual foi o problema que eu enfrentei na Índia, vai no vídeo anterior, no episódio anterior, que eu conto com mais detalhes essa história por lá. Chegamos então no Cairo, pegamos nosso ônibus, fomos com nosso ônibus até o Museu Egípcio. Uma coisa interessante, o governo coloca em cada ônibus turístico um oficial armado dentro do ônibus para fazer a nossa segurança. O Egito é um país que é um país pobre, é um país que tem muita miséria, muita gente passando fome e necessidade na rua, e também algumas outras áreas da cidade, pelo menos que eu conheci aqui, que são bem ricas. Então tem uma desigualdade muito grande como nós vemos no Brasil. Mas infelizmente passamos por muitas áreas com pessoas nas ruas e tudo mais, e com uma cultura muito forte, uma cultura milenária. Afinal, as pirâmides do Egito estão aqui há mais de 4.000 anos, né? Fomos então nesse nosso tour no museu. Chegando lá no museu, tivemos a oportunidade de ver um pouquinho mais sobre essa história milenar. Sarcófagos, múmias. Eu tinha visto uma múmia no Louvre, no museu na França, mas confesso para vocês que essa múmia que eu vi nesse museu egípcio foi uma das mais incríveis e impressionantes que eu vi. Foi realmente muito interessante ver como é que tudo isso se conecta com a história do Egito. Eu estava achando estranho que a gente não estava indo para as pirâmides, afinal, todos queríamos ver as pirâmides, mas nós fomos para as pirâmides às 17 horas. Eu entrei no Google rapidamente e vi que as pirâmides do Egito fechavam às 17 horas. Estávamos chegando às 17 horas na pirâmide. Foi quando a Disney nos surpreendeu. A Disney disse que as pirâmides do Egito estariam fechadas exclusivamente para o nosso grupo. Olha que incrível, a partir das 17 horas tivemos a oportunidade e o privilégio de visitar as pirâmides do Egito, de tocar nas pirâmides do Egito. Tive a oportunidade de tirar muitas fotos, de gravar muitos vídeos, afinal não tinha nenhuma fila, não tinha ninguém na frente, apenas o nosso grupo. Admirar a paisagem e imaginar toda a história por trás daquelas pirâmides, dos motivos pelos quais elas foram construídas. Afinal, elas foram construídas com a ideia de eternizar a vida dos faraós, de eternizar a vida dessas pessoas importantes, que diziam que ali a vida estaria eternizada a partir daquela pirâmide. São 3 pirâmides específicas. A maior delas é uma pirâmide a mais majestosa, aquela que é a maior de todas. Ela foi construída mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. O nome dela é Pirâmide de Quéops. Essa é a maior pirâmide que tem, mas tem outras 2 pirâmides menores, a de Quéfren e de Miquerinos. Na verdade, a Pirâmide de Gizé é o nome popular dessa pirâmide aqui, que fica na região de Gizé. Então são essas 3 pirâmides que fazem esse conjunto, e na frente delas tem uma esfinge que guarda as pirâmides com um olhar muito misterioso. E essa esfinge tem uma curiosidade muito interessante. Ela tem o corpo de leão e a cabeça humana. E na história
história diz que ela foi construída durante o reinado do faraó Quefren, mais ou menos 2550 anos antes de Cristo, e as proporções é de uma precisão muito grande. Quando a gente olha, é algo muito grandioso e é fascinante. E imagina só, né, algo de 4.000 e tantos anos atrás, né, como que era feito tudo isso, sem tanta tecnologia que tem hoje. Ficamos por 2 horas tirando foto, fazendo vídeos, ouvindo histórias sobre esse lugar que gera até hoje a segunda maior receita do país. Sim, as pirâmides do Egito geram a segunda maior receita do país. O turismo é a segunda principal fonte de renda desse país, que infelizmente ainda é um país em desenvolvimento, um país pobre, mas que tem uma cultura muito forte, muito sólida. Ficamos então por volta de 2 horas e voltamos para o nosso hotel. Tomamos um banho e tínhamos um jantar especial. Não sabíamos onde era. Era no nosso próprio hotel, mas na parte de trás do hotel, numa área super exclusiva e super reservada. E olha que coisa boa, nós tínhamos a oportunidade de jantar vendo as pirâmides do Egito agora à noite. E elas são iluminadas, realmente foi muito interessante. Um jantar extremamente chique, sabe aquele jantar que você tem muitos talheres, você não sabe nem por qual talher começar? Eu acho que eu sou muito simples para ter um jantar muito chique. Aliás, nessa viagem estou comendo muita comida que eu nunca tinha comido na vida. Que saudades que eu tô de pizza, cachorro quente, hambúrguer, mas a parte boa é que daqui 2 dias, daqui um dia na verdade nós já estamos na França e daqui 4 dias a gente está em Orlando, que é onde termina essa nossa viagem maravilhosa. Que dia incrível, pena que terminou rápido, mas amanhã a gente já vai para o nosso próximo destino, para Paris. 3 lições que eu aprendi com a minha visita de hoje aqui no Egito. Primeiro, valorização de experiências exclusivas. O quanto está nas pirâmides do Egito, exclusivamente para o nosso grupo vale. Não tem preço, não é pagável. Quando você fornece esse tipo de experiência para o seu cliente, aquilo que ele não pode comprar, ele volta, você valoriza aquilo que o cliente paga. Segunda dica, que isso já tenho falado na minha viagem inteira, atenção aos detalhes. Tanto no Taj Mahal quanto nas pirâmides, a gente vê que tudo foi pensado nos mínimos detalhes. O Taj Mahal foi construído há 400 anos atrás, as pirâmides há 4.000 anos atrás. E essas duas construções, para suas épocas, eram construções extremamente tecnológicas, extremamente inovadoras e com muitos pequenos detalhes que até hoje são reconhecidos aí na arquitetura. Então, quanto maior a sua preocupação com os detalhes, maior a chance do seu cliente sair encantado. Terceira lição, um legado duradouro. Imagina que há 4.000 anos as pirâmides estão lá, há 400 anos o Taj Mahal está lá. Então são 2 testemunhos de um legado extremamente duradouro, porque eles tinham um propósito muito claro. Taj Mahal tinha o propósito porque era o túmulo que o imperador construiu para sua esposa, que ele tanto amava. Já as pirâmides foram construídas pelos faraós com a ideia de eternizar as suas vidas. Então, nos nossos negócios, nas nossas empresas, investir em projetos de longo prazo, com um propósito claro e definido para deixar um legado, pode ter um impacto profundo e duradouro nos seus resultados. Agora eu vou dormir, porque amanhã viajo para Paris.